Bom, você mencionou o Hélio Schwartzman, Augusto Fiuza também falou sobre esse desejo de morte, é justamente nosso próximo assunto. Depois de torcer publicamente para que Jair Bolsonaro morresse em decorrência do novo coronavírus, o jornalista Hélio Schwartzman voltou a atacar um presidente da República. Na última sexta-feira, o colunista do jornal Folha de São Paulo publicou texto em que explicava as razões pelas quais esperava que o norte-americano Donald Trump não se recuperasse da Covid-19. A base para a torcida da vez é a mesma registrada por Schwartzman no começo de julho, quando Bolsonaro travava a luta contra o vírus chinês. É o consequencialismo. Agora, o colunista da Folha define como ameaça perigosa a possibilidade de Trump não aceitar uma derrota nas urnas. Se isso ocorrer, ele acredita que os Estados Unidos vão enfrentar crise constitucional com repercussões políticas e econômicas que custariam mais de uma vida. Antes de explicar seus argumentos sobre o desejo de que Trump não se recupere da Covid-19, Hélio Schwartzman ironizou o que ocorreu após ele ter desejado a morte de Bolsonaro. Na ocasião, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu que a Polícia Federal investigasse o colunista. O colaborador do jornal paulistano chegou a ter agendado um depoimento, mas foi salvo graças à decisão judicial que suspendeu o inquérito. E aí, Zé? É um tipo de... É uma pitonisa do mal e incompetente, porque todos que ele deseja a morte sobrevivem e sobrevivem de forma muito melhor. O presidente Bolsonaro, que ele queria que morresse, não teve complicações na Covid e voltou muito mais popular. O presidente norte-americano terá alta, né? Ainda hoje, né? É a indicação. E mais do que isso, mostra que hoje se faz qualquer coisa por um clique a mais ou por um pedaço de fama. Quando ele desejou a morte do presidente Jair Bolsonaro, ele foi citado por todos, mesmo que xingado, execrado, mas ele gostou e repetiu a dose. É mais ou menos um oportunismo, né? Ana. Eu acho curioso quando o outro lado, né, o jornalismo fúnebre aí, né, de funerária, ele diz que se Trump ganhar as eleições não vai aceitar os resultados. Eu acho que assim obviamente que há muito em jogo aqui, existe grandes possibilidades de fraude nas eleições por causa dos votos pelo correio. Isso é uma coisa que já mostrou, inclusive nas primárias democratas, isso já foi provado que deu problema, tanto em aplicativos, votos por aplicativos, quanto pelo correio. Então isso aí a gente vai ter que acompanhar depois do dia 3 de novembro, mas eu acho engraçado que eles costumam medir muito as outras pessoas pela régua deles, né, de não aceitar as eleições. É o gancho que eu quero pegar, o gancho que o Augusto comentou aí no último comentário dele em relação a isso, a não aceitar os resultados das urnas, a não aceitar o que o povo tem a dizer, que agora tem se mostrado que é diferente da elite, né, encastelada em Brasília, ou dos intelectuais da imprensa ou dos intelectuais do judiciário, por exemplo, e é difícil para eles que eles aceitem que as pessoas pensem por elas, né? Que a sociedade resolva tomar decisões baseadas na vontade popular. E eu acho muito engraçado, Vitor, que esse mesmo MO, esse mesmo modus operandi, ele está acontecendo aqui nessa eleição nos Estados Unidos. Desde 2016, quando Donald Trump venceu as eleições, aí colocando abaixo, né, praticamente todas as pesquisas até então, algumas davam Hillary com 92% de chances de vitória, e há quase 4 anos, Vitor, a gente está ouvindo essa choradeira, a mesma coisa no Brasil. Fiuza. O Hélio Schwartzman, eu por acaso comentei, eu nem sabia desse novo texto dele, eu comentei anteriormente o que acontece ali com o adolescente, né, que vai chegando ali numa situação de tentar se afirmar, demonstrando uma certa crueldade e tal. Então o Hélio Schwartzman está na adolescência, né? Tem alguém, certamente, uma menina na escola, ou um amigo, alguém que ele quer impressionar com isso, e acaba aí o comentário, não tem mais nada a dizer sobre, nem acho um exercício de satanismo, nem nada. Acho que ele nem sente esse ódio todo.
né? Acho que ele fala isso para ficar legal com alguém que ele acha que se impressiona com isso e acaba aí. Agora, me impressiona, de fato, a Folha de São Paulo. E eu faço essa crítica sempre ressalvando o seguinte: eu torço pela Folha de São Paulo e eu torço por todos esses grandes veículos da imprensa brasileira que são fundamentais nas nossas conquistas democráticas. Eu aprendi muito sobre literatura, lendo a Folha. E hoje eu vi um post da Folha que eu falei, não, isso é paródia, no Twitter. Eu falei, isso só pode ser paródia. Que era a Folha noticiando essa questão do Donald Trump, dizendo o que aconteceria se ele ficasse incapacitado ou se ele morresse no cargo. O que acontecerá se ele ficar incapacitado para governar ou se ele morrer no cargo? Isso eu acho que não é jornalismo, isso não é nem mau agouro. E a gente está num ambiente que, tristemente, a gente vê, né, uma onda que pareceria ser uma onda rigorosa em relação à precisão da prática jornalística, que tolera esse tipo de coisa, né? Esses crivos aí que aparecem, tipo, não, vamos depurar e tal. Aí aparece um exercício desse, tipo, de molecagem, né? Eu juro que eu olhei e falei, não, isso é paródia, isso não pode ser a Folha, mas era. E exercendo esse tipo de disparate que também, né, assim como o Schwartzman também, eles devem achar que agrada um determinado público infanto-juvenil, né? Então, vejo assim, quer dizer, uma desqualificação total do ambiente, do debate de ideias. A gente não tem nem que contrapor, né? A gente só tem que lamentar e desclassificar. Augusto. Complemento rápido, acho que o Hélio Schwartz-Mort aí só pensa nisso, ele diz torcer pela vida, né, pela salvação das pessoas, só que essa torcida é seletiva. Quando alguém diverge dele, ele quer que morra, sobretudo se ocupa um cargo de liderança, um cargo no governo, né, e se é um presidente da República. Então isso é um completo absurdo que colide com toda a argumentação dele de que é preciso lutar para salvar os ameaçados pela pandemia. Depende. Se ele não gosta do cara, ele quer que morra.